Esse é o Ancapsu e nós vamos falar de um caso curioso, um bombeiro lá em Brasília que namorava ao mesmo tempo 18 mulheres. Algumas delas tinham status de noivas, tinha filho com 6 delas. Olha que coisa, como é que esse cara conseguia isso, meu amigo? Haja Viagra, né? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Toque Toque, quem é o Peter de Sunguinha, Pai das Putina e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso saiu aqui no Metrópolis, em vários outros jornais. Eu não sei se esse aqui é o rosto do rapaz, aparentemente é. E a história é a seguinte, né? Parece que no final uma das mulheres descobriu, outras 5. Cara, é impressionante como que consegue esconder, né? Na era da informação descentralizada e distribuída, com todo mundo tendo Instagram, Facebook, Twitter e coisa e tal, como é que consegue esconder 18 mulheres? É realmente uma coisa impressionante, né? Enfim, segundo eles estão dizendo aqui, a história foi divulgada pelo jornal Metrópolis, confirmada pelo UOL. É um homem de 38 anos que mantinha relacionamento com 18 mulheres ao mesmo tempo. Ter 18 mulheres em tempos diferentes não é uma coisa tão complicada assim, mas 18 mulheres ao mesmo tempo, eu fico imaginando, né? Se ele vê uma por dia, já tem espaço de quase 20 dias entre uma para ver a mesma mulher de novo, né? É uma coisa meio complicada. Como é que ele faz isso? Como é que era a matemática dessa coisa? Eu não sei, né? A acusação foi além da infidelidade do homem, pois suas noivas relataram que recebiam ameaças frequentes quando desconfiavam de outras mulheres, né? E das 18, 6 chegaram a noivar com um homem e que ameaçava quem descobria sobre as outras mulheres. E parece que tem mais do que isso, tá? Porque o que fala nessa matéria aqui do Escola Educação, que aliás eu não sei que matéria é essa de Escola Educação, mas enfim, o que falam aqui nessa coisa é que, de acordo com a legislação, se chama estelionato de fundo amoroso ou estelionato emocional. Mas isso só é feito, só é estelionato emocional quando envolve roubo de dinheiro, né, o roubo de valores ou de presentes e coisa e tal. Se o cara estava só enganando as mulheres, né, lógico, continua sendo reprovável do ponto de vista moral, né, em princípio, quando você tem um relacionamento com uma pessoa com perspectiva de ter um casamento, formar uma família, por óbvio, você não vai ter com muitas mulheres, não faz sentido isso, então você está enganando alguém. Então, do ponto de vista moral, é errado. Agora, na lei, se não houver, em tese, enganação em termos de dinheiro, de roubo de dinheiro, não existe nada aqui, né? Enfim, segundo está dizendo aqui só fala do caso dele ter várias mulheres ao mesmo tempo. De novo, isso não é ilegal, tá? É moralmente reprovável, porque, né, ele prometeu fidelidade a cada uma delas, o que é impossível, né? Então, é errado, não estou dizendo que é certo, mas legalmente não tem consequências. O adultério já foi crime no Brasil, e mesmo quando era crime aqui no Brasil, referia-se à situação de você estar casado, ou seja, depois que você casou, se você traísse o seu esposo ou a sua esposa com outra pessoa, isso era considerado crime no Brasil até anos 80, 90, alguma coisa assim. Mas depois disso caiu, não era mais crime o adultério no Brasil, então não tem nenhuma consequência para ninguém. Para namorado nunca teve, para namorado e noiva nunca teve, consequência penal. Agora, o que está falando aqui? O estelionato é quando tem o roubo, né? E aqui no Metrópolis explica um pouco melhor o que estão acusando, né? Segundo estão dizendo, ele fazia uma espécie de pirâmide do amor, ou seja, ele pegava dinheiro emprestado com algumas mulheres e ou pedia valores em espécie ou presentes para uma delas e depois repassava o mimo para outras e assim por diante, né? Então, por exemplo, uma das vítimas comprou 2 smartwatches a pedido do bombeiro e depois ela descobriu que ele deu os relógios de presente para outra namorada. E, enfim, aí você tem realmente o estelionato. A pessoa foi enganada, ela entregou bem, entregou valor, sendo enganada pela pessoa. Então é estelionato mesmo, né? O curioso dessa história é que lembra um pouco o caso do golpista do Tinder. Vocês viram essa série? Isso é uma série na Netflix de um caso real, baseado num caso real,
de um cara que é lá de Israel, mas ele ia para Alemanha, Holanda, e aí ele tinha várias namoradas na Europa, e ele fazia sempre isso, ele ficava pedindo dinheiro emprestado para uma delas, para dar presente para as que ele estava querendo conquistar depois, enfim. Ele vivia uma vida de super luxo, só com dinheiro emprestado das mulheres que ele namorava e coisa e tal. E o cara tá livre, não foi condenado por nada, porque no final das contas ele não obrigou as mulheres a darem nada para ele, né? É o que eu falo, do ponto de vista da ética libertária, isso pode ser amoral. De fato é uma coisa, você está meio que enganando a pessoa, mas a verdade é que as mulheres deram os presentes para ele, deram o dinheiro para ele porque quiseram, né? Seria muito estranho esse tipo de coisa no final das contas. E a legislação não pega esse tipo de coisa, pelo menos ele está livre até hoje, não tem nada. O máximo que conseguiram fazer foi tirar o perfil dele do Tinder, que ele tinha o perfil do Tinder lá em Israel, em outros lugares também, proibiram ele de entrar no Tinder, né? Que era onde ele conseguia as namoradas e coisa e tal. Mas no final das contas, preso, cadeia, não deu, né? E mesmo aqui, eu vou dizer um negócio para vocês, esse caso aqui vai ser difícil para as mulheres comprovarem esse caso de estelionato amoroso, né? Por quê? Porque elas vão ter que provar que ele se aproximou delas, que ele fez teve todo o envolvimento romântico com elas, apenas com o propósito de conseguir os presentes, né? Se ele disser que ele tinha sentimentos por ela também, ele pode apresentar alguma coisa para comprovar que tinha sentimentos também, na verdade é só uma traição simples, né? E se é traição simples, não tem pena, não é crime, adultério não é crime, traição não é crime na lei brasileira. Então eu tô para te dizer que, não, eu concordo que o cara tá errado, o cara não devia ter feito isso aliás, com 2 mulheres já é errado, imagina 18, né? 18 você começa a olhar para a coisa e ficar impressionado, caramba, como é que era a matemática para esse cara conseguir esse negócio todo, né? Realmente impressionante. É evidentemente imoral, fere as regras da moral, fere a confiança, mas no final das contas, não sei se é crime, não vai ser difícil, né? Agora, talvez eles consigam pegar pela ameaça, né? Porque ele diz que ameaçava quem descobria sobre outras mulheres, então ele fazia ameaça para essas mulheres, se elas falassem alguma coisa para outras, se elas conseguirem comprovar essas ameaças, se ele fazia essa ameaça por celular ou por alguma coisa assim, é possível que consigam pegar ele pela ameaça, não pelo estelionato sentimental, né? É um caso curioso no final das contas, né? E mostra que é um dilema, tanto do ponto de vista legal, como eu disse, ok, ele está errado, ninguém tem dúvida, mas será que está penalmente punível essa culpa dele? Será que ele vai ser de fato condenado? Eu não sei, vai depender muito dos advogados que ele arrumar e, lógico, do juiz, né? E agora, também na ética libertária, também é um ponto meio cinzento, porque a verdade é a seguinte, se ele realmente rompeu algum contrato que ele tinha com alguma mulher, isso pode ser penalizado pelo contrato. Mas fora isso, como elas fizeram tudo de livre e espontânea vontade, não tem muito como você exigir alguma coisa. Ele não quebrou a ética libertária nesse caso, né? Mas é um caso curioso. Assim, e lógico, a gente está falando aqui por alto, né? A gente não sabe os detalhes do que aconteceu. Pode ser que nos detalhes você tenha ali informações realmente mais graves do que estão sendo colocadas aqui, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.